Se o escrivão amanhã me apresentar uma fotografia de 10 ou 5 membros do MPLA saírem do comício de t-shirts, ele mesmo sair do comício de t-shirt, eu nunca mais vou pisar aqui. O MPLA é o único partido do mundo também, e aconteceu somente em Angola, que membros de um partido estavam na Assembleia Nacional, vivendo nas custas desse governo, e outro grupo estava nas matas a lutar contra o governo. E se hoje alguns apontam o dedo ao MPLA, é porque o MPLA está a fazer alguma coisa. O MPLA esteve sempre na defesa do povo angolano, de Cabinda Cunene, do Marau Leste. Vamos ao primeiro tema de hoje, o impacto dos 69 anos de existência do MPLA na vida social, econômica e política dos angolanos. Então, um dos temas, e vimos que o MPLA completou mais um ano de existência no dia 10 de dezembro, a data em que o mesmo partido foi fundado pelos grandes políticos e não só, que lutaram em prol da liberdade do nosso país. Começo com o Dr. Kurivuri. Dr. Kurivuri, como é que olha para as festividades do MPLA? Amanhã é o dia de... Como é que estão os preparativos? Sabe que o MPLA é um movimento popular de libertação de Angola, um partido enraizado no mosaico político angolano, com uma história muito antiga. O MPLA emana de várias lutas, guerras, sucessos, insucessos. Estes 69 anos do MPLA foi marcado por altos e baixos, para muitas batalhas, sucessos e insucessos. É um período que tem muito que se diga e tem muito para se contar. Esses 109 anos está a ser muito cuidado, na verdade, está a ser preparado, que vai culminar amanhã, na verdade, com o ato de massas, vai ser realizado no sítio do Quilamba, tudo preparado para amanhã. Podemos, mais uma vez, mostrar a nós mesmos e ao mundo aquilo que é a nossa massa militante. Porque o MPLA é um partido que sempre esteve com o povo, está com o povo e trabalha arduamente para a satisfação das necessidades mais prementes das populações. É um processo que não tem sido fácil, isso vamos a ver, por exemplo, estes 109 anos do MPLA, o próprio MPLA emana da guerra, emana das lutas, sobretudo da luta contra o colonialismo português, no sentido e na vontade, o MPLA tem vontade de libertar o povo do jugo colonial, e assim foi. Nós temos o MPLA antes da independência, que bateu-se arduamente e fortemente para o alcance, para o derrubo do colono português, para tirar o povo angolano do jugo colonial. E temos aquele MPLA, e essas lutas, essas batalhas culminou a 11 de novembro de 1975 com a proclamação da independência, isso é na voz do saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. E depois desse período da independência, a paz não sorriu para Angola, continuaram as outras lutas, aquela guerra fratricida, não é? Sobretudo entre o MPLA e as falas, não é? Que as forças militares da UNITA, que também levou muito tempo. E todo esse cenário fez com que estes 69 anos do MPLA não fossem, de facto, foram marcados por períodos muito conturbados e prejudicou em grande medida, já depois da independência, aquilo que era o sonho maior, não é? Que é da estabilidade, da paz, do crescimento e desenvolvimento econômico. Mas o MPLA
como foi sempre a sua missão, teve sempre com o povo, com as populações, no sentido de juntos encontrarem um caminho ideal para a construção de uma Angola, não é, unida, uma Angola para todos os angolanos. Não tem sido um processo fácil na vida do próprio MPLA, mas o MPLA não vira as costas ao povo, o MPLA continua a trabalhar no sentido de encontrar o caminho certo com todos os angolanos, com todas as forças políticas que agora compõem o mosaico angolano, no sentido de juntos encontrarmos os caminhos ideais para uma Angola nova, uma Angola diferente, que todos os angolanos sintam-se felizes em viver nela. Okay. Muito obrigado, doutor Curivuri. Volto já a si. Doutor Caebo, como é que olham para os preparativos desta festa do MPLA e também se as políticas do MPLA têm impactado, sobretudo socialmente, a população angolana? Bom, obrigado pela questão, caro escrivão. Na verdade, começando a responder de forma invertida a questão, faria antes uma contextualização daquele que é o contributo efetivo do partido MPLA para a sociedade. Primeiro, é preciso que se diga que o partido que agora completa 69 anos é um dos maiores partidos, um dos maiores atores políticos de África, não só de Angola, não é? Sobretudo olhando para o contributo para a libertação não só do nosso país, como também da Namíbia e outros estados que na altura eram subjugados sob o regime do apartheid. Portanto, o MPLA, mesmo na época pré-colonial, já procurou traçar parcerias estratégicas de modos a não só libertar Angola, como também auxiliar os seus vizinhos. Portanto, é um partido que, depois do período da independência, entramos numa visão monista do poder, não é? Optou-se por uma visão à luz do próprio Estatuto do Partido, que era uma visão marxista-leninista. O Estado, como era suportado pelo partido, o MPLA, portanto, na altura, também tinha essa visão monista, com a aplicação posteriormente do monopartidarismo. Mas com as alterações fruto do choque internacional, o desmoronamento da União Soviética, essas pressões externas também provocaram que, até 92, o país optasse um novo paradigma, que é o paradigma da abertura gradual dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, por um lado, mas também da abertura gradual para que outros atores políticos entrassem, portanto, em cena. Depois das eleições de setembro de 92, o país, infelizmente, foi mergulhado por um conflito armado desnecessário e que foi, de facto, muito infrutífero para o país. Estradas, hospitais, algumas conquistas, mesmo alguns bens, infraestrutura que o colono deixou, foram pontes destruídas praticamente, e pontes, hospitais, escolas destruídas. O país entrou numa estagnação que, depois de 2002, quando toma em combate o líder do maior partido na oposição, não é, que está na oposição até hoje, o país entrou num outro paradigma, que é de reconstrução nacional, que é de pacificação das almas. Portanto, é um histórico tão profundo deste partido que às vezes fica difícil falar sobre o partido sem mencionar o país, ou falar do país sem mencionar o partido. Portanto, houve alguns erros, muita coisa saiu-se mal, não, ou com um resultado perverso, mas também muita coisa tem sido feita para atingir um dos principais fins do Estado, que é o bem-estar social. Portanto, é fruto de uma construção. Nenhum país do mundo, mesmo os mais desenvolvidos do mundo, não ab início foram já forjados com essas condições que têm hoje. Foram fruto de erros, foram frutos de acertos, pressões de outros atores, e hoje temos esses países como referência. Portanto, vamos continuar a depositar confiança nas instituições que foram regularmente instituídas como tal, e o país vai mudar também com a mudança do paradigma, com a mudança e a maturidade de cada cidadão. Okay. Doutor Laurindo Manda, enquanto político, o MPLA, 69 anos de existência, é um partido que recomenda-se? Bom, primeiro, eu fico triste
ao ver aqui os dois militantes do MPLA que não conhecem a história do seu próprio partido. O Dr. Crivuri falou do MPLA, mas também não conhece a história, não relatou quando que foi fundado, quem fundou o MPLA. Aqui o Caeba, que foi apresentado como Estado Civil, mas vi que afinal não é Estado Civil, é do MPLA, também não explicou se o MPLA foi fundado por quem e aonde. Portanto, vocês os dois não conhecem a história do MPLA. Portanto, o Dr. Caeba é politólogo. Sim, mas é politólogo e militante do MPLA. Portanto, o partido político, quando se diz completou 69 anos de existência, não é verdade? Você primeiro tem que dizer, foi criado ou fundado no X-Tal, eles não falaram, porque não sabem também, e fundado por fulano de tal, eles não falaram, também não sabem. Portanto, o MPLA precisa reencontrar-se da sua história. Os cidadãos precisam saber, primeiro, vocês do MPLA também precisam saber, primeiro, onde é que foi fundado o MPLA? Este é um assunto, na verdade, que todos nós precisamos saber. Porque o escrivão não pode me trazer aqui como tema 69 anos de existência do MPLA. Está bem, 69 anos de existência, foi fundado aonde? Quem fundou o MPLA? Portanto, eles não sabem isso. Distorceram a própria história deles. E a forma distorcida, não é? Desconhecida da história do MPLA é que transcendeu no processo da distorção da história do país. Portanto, o MPLA sempre foi e continua a ser um partido com matriz marxista-leninista, sem princípio nenhum de democracia. O que caracteriza o MPLA é isto. É um partido não democrático. Nós acompanhamos o presidente do MPLA, não é? Ao longo da sua conferência de imprensa, quando inaugurou-se a nova sede do MPLA. Foi questionado sobre a questão das múltiplas candidaturas do próprio MPLA, não é verdade? O presidente escusou-se, não é? Falar sobre a existência de múltiplas candidaturas. Portanto, se formos a relatar do ponto de vista histórico, nós tivemos uma época de dirigentes do MPLA que estavam em Guiné-Conakry, isso os dois não sabem, dizem que o MPLA foi fundado em Guiné-Conakry. Tinha outro grupo que estava no Congo Democrático, não é verdade? Depois surgiu a época do presidente Agostinho Neto, do MPLA, que trouxe a sua ditadura, tendo até expulsado um dos cofundadores do MPLA, Viriato da Cruz. Depois surgiu a época do presidente dos Santos, o MPLA não mudou a sua forma de ser e de estar, é sempre autocrático, ditador. Depois surgiu a época do presidente João Lourenço, como presidente do MPLA, criou-se bicefalias neste momento no MPLA, tem dois grupos, o grupo eduardista e o grupo lourencista. Esse grupo lourencista não quer ser substituído, onde os senhores jornalistas e demais estão a acompanhar, por exemplo, o impedimento do engenheiro Antônio Venâncio na tentativa de concorrer a presidente do MPLA. O próprio MPLA está a impedir. Não, toda a história do que caracteriza o vosso MPLA. Um ponto de ordem. Não, vamos terminar. Debate é ordem. Eu estava a falar sobre o histórico e o comportamento do MPLA, que não tem princípio nenhum democrático. Dizia eu de que, neste momento... Recomenda-se o MPLA? Em nenhuma circunstância. Sou um doido, vai ao MPLA. Né? Sou um doido, vai ao MPLA. Desculpa pela expressão. Por não recomendo. Dr. Mano? O MPLA é o partido que desgraçou o cidadão neste momento. Nós estamos há 50 anos de má governação do MPLA. Os meus dois colegas de painel, sempre de forma retardada, recorrem no passado, que é na guerra. Hoje só um ponto de hoje o discurso da guerra já não serve. Só uma questão. O nosso colega Mande, entende-se, não é? Ele é um populista e permanentemente fala para apoiar. Sou realista. O Mande fala para apoiar. Porque primeiro é que o Mande começa mal a sua abordagem, adjetivando as pessoas. Nós não estamos aqui para dar aula de história, mas se o Mande quiser... Você não pode falar do vosso aniversário. Permita-me. Mande. O MPLA foi fundado na capital deste país. Mas está errado. O MPLA não foi fundado em Luanda. O MPLA foi fundado em Guiné-Conakry. Nem sabe a história do MPLA. Não terminei de te responder. Não, vocês não falaram isso. Os dois falaram. Mande, permita-me terminar. Exatamente. Um ponto de ordem, por favor. Vamos ouvir depois retribuímos a palavra assim. Na capital do país, mas com alguns membros que já estavam no exílio.
Ou seja, isso aqui. Luanda, naquele período, nós sabíamos que aqui existia até polícias, a PID, que investigava quase todos. E o nosso ponto de recuo, Luanda, o ponto de recuo era as repúblicas aqui próximas. Portanto, estes que estavam fora, que criaram movimentos como movimentos de vamos libertar Angola, com canções, poemas e etc., a partir de fora, começaram a trazer luz para iluminar os que estavam aqui dentro. Portanto, o Mande tem um discurso muito periférico e às vezes ao discutir com o Mande nós devemos ter cuidado para não cairmos também na periferia, porque alguém que está num debate, numa TV com responsabilidade como esta, com o alcance que esta TV tem, adjetivar que vocês não sabem, esta arrogância dos militantes da UNITA, e eu na verdade inicialmente vim para falar nas vestes de politólogo, mas eu não deixo de ser militante. Portanto, eu também não posso permitir que o Mande, uma pessoa que até, por acaso, eu até não sei se conhece bem a história do país, mas eu vou fazer um pequeno resumo. Só de 92, e esse é dado do Banco Mundial, só de 92 até 2002, segundo o Banco Mundial, a UNITA, que é o partido do Mande, conseguia, só da exploração de diamantes, conseguia vender, arrecadava cerca de 12 milhões de dólares por ano. É só nós multiplicar, permita-me, é só nós multiplicar 12 milhões, deixa-me falar. É só a gente multiplicar, não, mas permita-me só, eu tenho que contar. O Mande fala, dos 69 anos da existência do MPLA. Vamos evitar a tarde. Não, vou terminar já. Permita-me só terminar. Só com a venda de diamante, é só multiplicar vezes 10, são 120 milhões de dólares por ano. A UNITA, que só teve 120 milhões de dólares por ano, conseguiu levar esse país até bem perto de 2002 completamente à destruição. É o único partido, o partido que hoje ele condena, o MPLA, é o único partido do mundo também, e aconteceu somente em Angola, que membros de um partido estavam na Assembleia Nacional vivendo nas custas desse governo e outro grupo estava nas matas a lutar contra o governo. Portanto, é uma pessoa, o Mande, é muito infeliz, é extremamente infeliz nessa abordagem. Sobretudo quando, hoje aqui, vamos deixar o passado para trás, mas vamos olhar para o presente, mas não adjetiva as pessoas. Não adjetiva. Você não está aqui para avaliar quem conhece a história de Angola. Nós não estamos aqui para falar da história da UNITA ou do MPLA. Estamos aqui para falar do impacto das festividades do aniversário. E não só. Agora, o Mande não pode dizer que Doutor Larino Mande, doutor Caebo, vamos falar do impacto de 69 anos de existência. Vamos evitar. Não seja periférico. Não seja periférico. Doutor Larino Mande, por favor, doutor Caebo, vamos falar do tema para evitarmos esses ataques. Exatamente, tem que ter urbanidade, para os nossos telespectadores também estão a ver um debate. Para terminar a minha locução, Doutor Larino Mande, a voz é sua. Sim, meus caros dois colegas do MPLA, vocês completaram dia 10 de dezembro de 2005 69 anos de existência. Exato, sim. Você primeiro, ao explicar ao cidadão, tem que dizer, espera então. Não é assim. Você quer falar para apoiar nas câmeras? Meu caro, não fala para apoiar. Seja ordenado, respeita a questão colocada pelo jornalista. A palavra é minha. Não, mas não estamos a falar. Doutor Mande, qual é o impacto de 69 anos de existência do MPLA em Angola? Você não pode falar do impacto atual sem falar do passado dele. Mas nós vamos buscar o passado da UNITA, não vamos ter debate. Não, é história. Se nós vamos buscar o passado da UNITA. Não, é história. Não é história. Para terminar. É história. Não, vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem pela forma secta. Vocês não sabem. Essa pessoa mais menos indicada nessa mesa para ensinar sobre bem pela. Estou terminando. Essa pessoa menos indicada, mas não é melhor ir para terminar. Doutor Caebo e doutor Curivur, vamos ouvir o doutor Mande. Exatamente. Estou terminando. Em torno da questão se vocês me deixarem falar em um minuto, eu não terminaria. Não estás a falar. Não, você está me interromper. Estava a dizer o seguinte. Mas falem a questão, a pergunta feita. O doutor não vai me impor o que eu devo falar. A pergunta foi feita. E eu vou responder.
Meus caros, vocês os dois não sabem, não é, da história do MPLA. Primeiro, o MPLA não foi fundado em Luanda. Estou a falar. O MPLA não foi fundado em Luanda. Isso mostra mesmo que vocês dão luta. Número 2. Você não sabe vai fazer quem fundou o partido do MPLA. Permaneça na hoje o MPLA, desenvolvimento. Hoje o MPLA, nós sabemos que hoje o MPLA não é o povo e o povo não é o MPLA. Mas O povo está vai falar. Não, mas nessa questão, o MPLA não é o povo não é o MPLA. Sim. Qual é a base dessa tua afirmação? Primeira base, o povo está de costas viradas ao MPLA. Qual povo? Existe quantos povos? O povo angolano. Doutor Kervuri, eu lhe desafio, amanhã vocês vão ter, amanhã vocês vão ter um comício, ou um ato de comemoração, não sei o que vocês vão chamar, no 11 de novembro. Do século? Eu não sei. Você não sabe a história já também. Não, do século, portanto, doutor. Escrivão, eles terão amanhã uma comemoração. Eles não, o MPLA, doutor. Sim, eles, o MPLA. Não é eles, o MPLA não é ele, o MPLA é o movimento. Sim, eles, vocês. Não, o MPLA, o movimento. Não, assim não vai dar. Tem mesmo agora um minuto para poder terminar o seu pensamento, a sua linha de ideia e depois passar para o Dr. Kurivuri. Sim. Mas, melhor, a questão é que impacto o MPLA, nesse caso, que impacto qual é o impacto? Não tem impacto nenhum. Dos 69 anos de existência. Do ponto de vista positivo na vida do cidadão, não tem impacto nenhum dos 69 anos de existência do MPLA. Portanto, nós já falamos do MPLA do passado, estamos a falar do MPLA do presente. O MPLA do presente é composto por indivíduos, primeiro, bajuladores, corruptos e altamente incompetentes, que traíram o discurso do presidente Neto, que traíram o discurso do presidente Neto que dizia que o mais importante é resolver os problemas do povo. Hoje estamos a ver que o mais importante para esses indivíduos do MPLA é resolver os seus próprios problemas. Veja como é que construíram a sede do MPLA em pouco tempo. Aquilo foi rápido. Mas para a reconstrução do país com dinheiro do povo, não é aquele dinheiro que você diz que é do governo. O dinheiro não é do governo. O dinheiro é do Estado. Estado são 3 elementos. Você fez direito. E é um erro quando traz esse conceito aqui. Portanto, em vez de pegar esse dinheiro do povo, no processo de reconstrução do país, há 23 anos estão a patinar. O presidente foi hoje na Mushima. De helicóptero, quer dizer, nem de carro consegue ir à estrada. Mas uma obra deles, não é, da nova sede, não sei se tem quantos andar aquilo, foi tão rápido. Portanto, do ponto de vista positivo na vida do cidadão, não há efeito nenhum. Para terminar, o MPLA não é o povo e o povo não é o MPLA. Portanto, o povo está de costas viradas ao MPLA. Amanhã, você verá que depois do ato do MPLA, no 11 de novembro, não vai ver nem 3 membros do MPLA na rua andarem de t-shirt. Se o escrivão amanhã me apresentar uma fotografia de 10 ou 5 membros do MPLA saírem do comício de t-shirts, ele mesmo a sair do comício de t-shirt, eu nunca mais vou pisar aqui. Porque eles têm medo de aconchegar-se ao cidadão com a t-shirt do MPLA. Aqui fica o Dr. Laurindo Mande. Dr. Kurivuri, como é que olha para as declarações do Dr. Laurindo Mande? O MPLA não é o povo não é o MPLA. O MPLA está de costas viradas com os angolanos? Não, isto eu vejo nos argumentos do Dr. Mande um alto sentido de irresponsabilidade muito profundo e uma subjetividade que deve ser atribuída só a ele, porque são palavras dele, é pensamento dele. E o Dr. Mande não tem autoridade nenhuma para falar do MPLA, porque ele desconhece completamente a essência do MPLA. Ele não tem dados, nem é autorizado a falar do MPLA. Vamos lá ver. Estamos a falar de 69 anos da existência do MPLA. O MPLA, desde 10 de dezembro de 1956, eu repito aqui e reafirmo, foi forjado na luta. Na luta, primeiro, para bater-se contra o jugo colonial, libertar os povos de Angola contra a dominação colonial. Essa foi a primeira etapa da luta do MPLA, que culminou com a proclamação da independência na voz do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Estamos a falar de 11 de novembro de 1975. Após a independência da Angola, a proclamação da independência da Angola, mesmo assim o nosso país não viveu paz efetiva. Desencadeou-se uma série de guerras, não é? Provocadas, sobretudo, pelas forças militares do Partido Unido. Está errado. Vivemos uma guerra de 75 para diante,
uma longa guerra fratricida. Longa guerra fratricida. Não tem discurso. Entre as forças da Fala UNITA e as Fábulas. O MPLA esteve sempre na defesa do povo angolano, de Cabinda Cunene, do Marau Leste. Foi um exercício muito grande para manter a integridade do território. Tivemos invasores a partir da África do Sul, os sul-africanos, os homens do apartheid, as forças que vieram também de outros países vizinhos para invadirem o nosso território. O MPLA esteve sempre ali em defesa da soberania nacional. A posterior, tivemos aqui uma situação que em 92 nos levou às primeiras eleições livres, justas e transparentes realizadas no nosso país, em que o Partido UNITA, mais uma vez, a UNITA complicou o processo de estabilização do próprio país. Doutor não domina a história de 92. A própria UNITA. Não é assim. Nós estamos aqui, votamos em 92. Votamos em 92. Vocês não têm discurso. Votamos em 92. Nós estamos a falar. Não tem que deixar. Nós éramos adultos na altura. Nós estamos a falar do impacto. Votamos em... O que? Não, escrivão. Nós estamos a falar do impacto dos 69 anos do MPLA. Estamos aí na UNITA em 92. Está aí a questão. Quando você não tem discurso. Qual é o impacto que vocês têm? Nós queremos apresentar e apresentamos na primeira explanação. Coisa que passou em 92. Vai perder tempo com essa hora. Na primeira explanação. Fala do impacto do MPLA hoje. Faz quê? Estamos a falar. Vamos ouvir, doutor. Não é agora. Vamos ouvir. Fala já agora. Eu digo, é preciso. Doutor Mande, não estamos a falar, não estamos a perder tempo no passado. É preciso compreender. Guerra, estamos a falar. Não, eu quero saber. Estamos a falar. Eu quero saber do desenvolvimento do país. Estamos a falar, é um processo, e vê, nós efetivamente temos 23 anos de estabilidade. Estabilidade de quê? De paz. Paz assim. O calar das armas. Aí, concordo. Temos 23 anos do calar das armas. Fala disso. Mas os 60... Não, vamos falar, doutor Mande. Doutor Mande é muito populista. É muito populista. É que os 69 menos 23. Resta muitos anos. Resta muitos anos. Então, estou a querer te dizer que é um percurso, o MPLA, os 69 do MPLA, é um percurso de guerra, de lutas, de paz, de estabilidade política e social, de estabilidade política e social. Então, eu quero te dizer... Os que criaram o MPLA foram, de facto, patriotas. Não, mas a questão o MPLA... Os que surgiram depois da criação do MPLA não foram patriotas. Doutor Mando, o MPLA não se divide... Doutor Mando, o MPLA... Doutor Curifuri, o objetivo da criação do MPLA já foi alcançado? Não, continua, o MPLA continua no alcance, o MPLA continua a trabalhar no alcance do objetivo maior. O objetivo maior, que é, na verdade, a consolidação da paz nesse país, da estabilidade social, política, econômica e do bem-estar dos angolanos. Essa é a premissa maior que o MPLA tem neste país. Então, nós estamos a falar de um percurso de 69 anos do MPLA. O percurso de 69 anos do MPLA é preciso fazer entender e compreender que não foi só um período de paz, de estabilidade, foram de lutas constantes, guerras. E o que é que justificou o atraso do país durante 23 anos de paz? Doutor Mando, durante 23 anos... Roubaram muito. Doutor Mando, levaram muito dinheiro fora. Nós não podemos, desculpa-me só, não podemos. O país tem sucessos e insucessos. Ok? Sim. Sucessos e insucessos. Nós não podemos analisar a vida de um país... O que é que contribui para o insucesso durante 23 anos? Doutor Mando, não podemos. É o quê? Não vou para... Você não vai mais Doutor Mando, vamos já assim, deixa o doutor terminar. Não podemos. Politicamente falando, estamos aqui num debate, politicamente falando, não é bom chamamos nomes às pessoas ou atribuir, porque nós somos o garante da continuidade deste país. Nós temos que dar um exemplo, sobretudo aos nossos telespectadores, nossos ouvintes. Devemos ter aqui um debate urbano para apontar caminhos e soluções para o progresso deste país. Nós estamos a falar qual é o impacto dos 69 anos da vida do MPLA.
Eu já afirmei aqui, o Dr. Caebo também fez aqui uma retrospectiva daquilo que são os 69 anos da existência do MPLA. Não foram só 69 anos só de glórias, são 69 anos de sucessos e insucessos neste país. São 69 anos de luta e de paz neste país. São 69 anos do MPLA de resiliência. São 69 do MPLA de perdão, de amor ao próximo, de amor ao irmão, de congregar, de consolidar o país, de estabilizar o país. Quer dizer, os 69 do MPLA não foram só de glórias, foram também de inglórias. E estamos todos aqui, mesmo os mais novos, mais velhos, as futuras gerações, conseguem se aperceber que Angola está à procura do caminho da paz. Nós não temos a paz efetiva. Não temos a própria paz efetiva também, consubstancia-se com a paz efetiva com a própria paz social. Estamos a falar de empregabilidade da juventude, estamos a falar da produção nacional, estamos a falar da industrialização do país, porque a paz não é só o calar das armas. A paz é um conjunto de fatores que vão influenciando positivamente a vida dos angolanos. Estamos perto desta paz, doutor? Não, estamos a trabalhar no sentido de alcançá-la, mas estamos aqui a dizer que a estabilidade de Angola, o sucesso de Angola, na verdade, depende de todos os angolanos, até do jovem Mande. Mas o jovem Mande, estando aqui e é cidadão deste país, não é filho deste país, primeiro, para se alcançar de facto a estabilidade, aquilo que a gente deseja é respeitar os outros. Por exemplo, afirmar que o fulano A, B é gatuno, o fulano A, C... é gatuno, esse é o problema de dizer isso. Não devemos... Não devemos é problema dizer isso. Não é gatuno, não é problema dizer isso. O MPLA é um movimento, o MPLA é um movimento... o conjunto dos militantes, os que dirigem o país. Não, o MPLA é um... Não, gatuno, isso é problema dizer isso. Não, mas não é bom, mano. Não é bom, mas é verdade. Não é bom, e não é bom, entendo, até um gatuno dizer, você é gatuno, não é bom, Kumar. E vê bem, sabe quantos somos no MPLA? Somos milhões. Dizer que os MPLA são gatunos, isso não condiz... a todos ou alguns membros da verdade? Os que detêm cargos políticos enriqueceram-se, são mesmo gatunos, dizer isso é problema. Doutor Caebo, Antônio Caebo, enquanto politólogo, como é que olha para a existência do MPLA? Acha que os objetivos que fizeram com que o MPLA fosse criado já foram alcançados? Bom, antes de dar minha opinião enquanto politólogo, gostava de fazer uma reflexão enquanto cidadão. As argumentações do meu colega Mande são um pouquinho perigosas e só não são trágicas porque é cômica. O Mande fala de forma cômica e as pessoas que estão lá em casa devem perceber o Mande nessa perspectiva, na perspectiva cômica. Portanto, e a forma como esgrime os seus argumentos, a forma como ataca as pessoas, isso também é um reflexo da construção moral, ética, da construção educacional pelo qual o Mande foi forjado. Portanto, o que ele está aqui a fazer é uma espécie de choro sem lágrimas. Como é possível um cidadão jovem com um discurso tão inflamado, tão infrutífero, tão infeliz relativamente aos órgãos do Estado, relativamente aos órgãos de soberania deste país, que por sinal até representam não só os militantes do MPLA, mas como todos os angolanos. Portanto, devemos ter cuidado. Nós sabemos que permita-me, mano, o Mande quando falou, não interrompi. Não interrompi, Mande. O Mande está com amnésia. O Mande está com amnésia e está a desvirtualizar. Mande, permita-me só. Mande, entenda uma coisa. Ninguém disse que o MPLA é órgão de soberania. Qual é o órgão de soberania que inflige? Você tem um problema amnésico. Qual é o órgão? O teu problema é grave. Qual é o órgão de soberania que inflige? Eu estava aqui a analisar o Mande. A forma fisiológica do Mande, a forma fisiológica, parece que o Mande deve ter sofrido alguma perturbação, porque não é normal um jovem como o Mande, com a idade que tem o Mande, não conseguirmos ter aqui um debate saudável, não conseguimos fazer passar as nossas ideias para reformar as pessoas. O Mande desconstrói. Vamos ao debate. Vai já falar. Sim. Os nossos comentaristas, ou melhor, os nossos telespectadores também pedem calma aos nossos comentaristas e vamos aqui procurar nos respeitar ou se respeitar.
respeitarem, sim. porque há muita gente a assistir o Exato, nosso programa. E não é o objetivo, não é este o objetivo do programa, de atacarem-se e haver uma certa falta de respeito. Então vamos ser um pouquinho mais então, eu subscrevo esse apelo. E eu no início disse mesmo, não é fácil resistir aos argumentos periféricos do Mande. Às vezes você é arrastado. Então vamos evitar Mande, vamos evitar argumentos periféricos. Porque tem questões, caro escrivão, que é uma questão de consciência. O que o Mande está aqui a fazer, nós podemos fazer melhor. Mas é uma questão de consciência, porque estamos aqui, não é, no fortalecimento do debate político que deve existir. Estamos aqui para esse exercício, formar e informar as pessoas. Certo, não estamos aqui para defender A ou B ou camisa. Estamos aqui para falar do país. Vamos ultrapassar isso. E a questão é, o objetivo da criação, nesse caso do MPLA, no seu ponto de vista, já estão a ser alcançados ou já foram alcançados? Bom, é como se o escrivão tivesse a me questionar qual é a cor do cavalo branco, não é? O escrivão sabe muito bem que, prima facie, o primeiro objetivo do MPLA foi a luta de libertação nacional. E como disse aqui o meu colega, o MPLA nasceu das lutas. Mas não era uma luta em vão, era uma luta no sentido de defender, não é, a nossa soberania, que foi subtraída pelo colonialismo, não é? Tanto é que mesmo até antes do Jonas Savimbi criar o Partido UNITA, já houve contatos muito fortes, porque havia uma união entre os nacionalistas. Havia uma união, nunca formalizou, por exemplo, a sua militância no MPLA, mas antes da criação do seu partido, houve contato extremamente intenso, porque houve solidariedade, era o entendimento daquele período. Mas o MPLA, e também outros movimentos de libertação, e isso foi o principal objetivo, conseguiram passar no primeiro objetivo, libertaram o nosso país do jugo colonial. Depois desse, veio outro desafio. O país entrou mergulhado em conflito. Mas esse conflito nós não podemos entender somente na perspectiva entre MPLA e UNITA. Mas também esses conflitos eram resultado do sistema internacional vigorante naquele período. Havia um contexto de luta ideológica entre duas grandes superpotências naquela altura, em que uma ou outra procurava mais ou menos influenciar os países para adotarem as suas ideologias. E nesta luta, Angola, até Margaret Einstein escreveu que Angola saiu órfã da Guerra Fria, não é? Nesta luta, o bloco ocidental e o bloco oriental procuravam todos cruzar e conquistar Angola, porque do ponto de vista da geoestratégia, da geopolítica, digamos, Angola é um país que está muito bem localizado. E qualquer Estado que naquela altura conseguisse chegar deter Angola do ponto de vista ideológico, conseguiria influenciar o norte de África, conseguiria influenciar o leste e tinha também abertura para o Oceano Atlântico. Ou seja, era uma guerra deslocada entre irmãos angolanos que mataram-se, destruíram, mas que não foi só fruto das vontades dessas pessoas. Era também fruto do choque. E já vou terminar. Depois disso, o país entrou em paz e até o momento há o processo de reconstrução nacional. E como disse, reitero, muita coisa falta por se fazer, mas muita coisa também já foi feito. E aqui posso mencionar no setor da energia, água, linhas de comunicação, estradas, mais ou menos com ou sem qualidade, mas já existe. Portanto, digamos, já há aquela intenção de se fazer o país. E quanto mais é só errando que as pessoas vão fazendo. E se hoje alguns apontam o dedo ao MPLA, é porque o MPLA está fazendo alguma coisa. Alguém me dizia sempre, Caebo, enquanto não tiverem te apontado dedo é porque não estás a fazer nada. E se hoje aponta-se dedo ao MPLA de forma injusta e inglória, porque esse debate que estamos a ter aqui agora, há 20 anos atrás era impensável. Sim. O nível de intolerância, o nível de respeito pelo contraditório era quase impossível. Mas hoje, o que o Mande está aqui a fazer, essa liberdade de falar e como está a falar, o escrivão sabe que há 20 anos atrás, ao sair daqui, o Mande se calhar não chegaria em casa. Mas o país está a registrar ganhos tangíveis e intangíveis. O país hoje, em termos de liberdade de expressão e de opinião, e de movimentação, e de locomoção, claro, o Mande nasceu no Cunene, hoje está em Luanda, é a viver livremente. Portanto, isso mostra que o país está... Não há aqueles problemas que temos, por exemplo, na Nigéria, que quem vive no sul não pode ir no norte, etc. Isso mostra a maturidade
à maturidade desse povo. Portanto, vamos dar as nossas opiniões, Sim. mas do ponto de vista construtivo, Exato. podemos sim apontar erros, mas também devemos apontar soluções. Ok, muito obrigado, Dr. Curivuri. Depois eu vou ao Dr. Laurindo Mande. Estão a falar muito, os Dr. dois, Laurindo eu aqui. Mande, mas, Dr. Curivuri, Sim. que avaliação faz do MPLA liderado por Antônio Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e agora João Lourenço? Quer dizer, o que eu posso dizer aqui aos digníssimos telespectadores e ouvintes da TV URH é que o MPLA tem uma governação sequencial, não é verdade? Então, são períodos diferentes. Estamos a falar do período pós-independência. E o Dr. Agostinho Neto governou o país de 75 a 79, a 77. 79, sim senhor. De 1975 a 1979. Apenas 4 anos, não é verdade? E nem sequer conseguiu realizar, não é verdade, aquilo que eram os seus verdadeiros anseios, não é? Como programador. Olhando para a estrutura interna do MPLA, não olhando para a governação em si, Dr. Curivuri, mas olhando para a estrutura interna do MPLA, como é que era dirigida. Hoje, segundo o Dr. Laurindo Mande, já há crispação ou há bicefalia entre o MPLA de Eduardista e de João Lourenço, segundo o Dr. Laurindo Mande. A questão é como é que era dirigido o MPLA de Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e hoje do presidente João Lourenço. É assim, o que eu posso afirmar é o seguinte, e eu tenho experiência própria nisto. Não vivenciei muito aquilo que é a governação numa formativa do presidente Agostinho Neto, porque eu era menino, não é? Estava na OPA, já conseguia, por exemplo, ver as movimentações. Sempre nos apercebemos, mesmo dentro da OPA, da Organização de Pioneiros de Agostinho Neto, de que o MPLA sempre primou pela democracia. Aqui há indivíduos que, sobretudo dos partidos da oposição, tentam trazer aqui a narrativa de que eles são os precursores da democracia. Não é verdade. O MPLA foi sempre um partido democrático. E eu particularmente vivenciei isto, mesmo na OPA e depois na JMPLA. O MPLA foi sempre um partido democrático. E nós no MPLA sempre falamos nas eleições há candidaturas abertas para outros candidatos? Não, na história do MPLA sempre houve candidatos para determinados cargos, determinadas estruturas para a liderança da organização. E da liderança também. E ora bem, e se formos a ver, qual é o guia da vida do MPLA? São os estatutos. Os estatutos do MPLA reiteram claramente como que são as formas de as pessoas ascenderem aos cargos de direção, até o mais alto cargo do partido. Está plasmado no partido. Como é que é chegar à liderança do MPLA? Imagina, o interessado, não é, deve manifestar o interesse. E em todos os congressos é ali onde se cozinha. Há estas aberturas no MPLA? Existe abertura e é preciso manifestação de interesse da pessoa interessada. E depois, no congresso onde isso pode acontecer. E o Congresso tem a sua comissão preparatória, não é verdade? O interessado deve apresentar a sua candidatura à comissão preparatória do Congresso, não é verdade? Imagina, e sabemos nós que a todos os níveis, nem sempre todos os candidatos reúnem os requisitos necessários, porque existem requisitos, não é? Então, plasmados nos documentos internos do próprio Congresso e, não é, e salvaguardado pela própria Constituição ou pelos próprios estatutos do partido. O candidato, o pré-candidato, na verdade, apresenta à comissão preparatória do Congresso, não é verdade, a sua intenção ao partido de candidatar-se. E ali a comissão preparatória posterior, depois, tem a sua validação positiva ou negativa para avançar com a candidatura do militante interessado em concorrer a algum cargo do partido. Ok. Dr. Laurindo Mande, como é que olha para a avaliação, ou que a avaliação faz pela Antônio Agostinho Neto, pela história que leu ou tem lido, tanto com fontes vivas, escritas, não é? Qual é a avaliação que faz? Pela de Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz, e João Lourenço, o presidente que lidera o partido e o país neste momento. Bom, eu quando nasci encontrei o MPLA da liderança do presidente dos Santos. Tanto dos Santos, João Lourenço, consigo abordar taxativamente. Do Agostinho Neto, a história reza que foi Agostinho Neto, enquanto presidente do MPLA, que colocou no país a ditadura plena. Ele vivíamos na época de partido único. Quer dizer, MPLA é o Estado é o MPLA.
Agostinho Neto expulsou Viriato da Cruz do MPLA. O primeiro militante a ser expulso no MPLA foi Viriato da Cruz, que foi um dos fundadores do MPLA. Esse foi expulso no tempo do presidente Neto. Agostinho Neto expulsou o Correio com o Chipenda, isso é história, não sei se vocês sabem os dois. Agostinho Neto também, alguém que não gostava muito de contraditório, desencadeou a questão, o massacre de 77, e infelizmente não gosto de falar sobre isso, mas foi na época da Agostinho Neto que houve aquele massacre de 27 de maio, enquanto presidente do MPLA. O MPLA mais unido que eu vi foi do tempo do presidente dos Santos. Eu nunca vi crispação dentro do MPLA, já que este é o assunto, no tempo do presidente dos Santos. Quando dos Santos sai na liderança do MPLA, deixa a liderança do partido ao presidente João Lourenço, começou a divisão do MPLA. E isto é uma pura verdade. Portanto, até hoje o MPLA do presidente Lourenço, eu penso que é o pior MPLA que nós já tivemos na nível da história do país. Tem duas alas aqui, uma ala lourencista e uma ala eduardista. Isto é uma plena verdade. Dentro do próprio MPLA hoje, o doutor falou, eu te ouvi. Vai a falar. Um ponto, com relação a este assunto, doutor Mando não pode trazer uma abordagem de rua. Vou trazer de onde? Da rua. Não, de uma abordagem de rua. Não, você não falou sobre isso. Não, está deixando falar. Uma abordagem de rua. Se o doutor tem limitação de falar, não. Eu não tenho limitação de falar sobre isso. Não, desde que seja uma abordagem de rua, no sentido de que o MPLA está dividido. Primeiro. Está dividido? Não, primeiro. Um momento, doutor Mando. Primeiro, doutor Mando não é do MPLA. Agora, eu vivo em Angola, nunca dormi fora de Angola. Tá bem, então essas conversas da rua não podem ser trazidas no debate televisivo. Doutor, eu posso ter mais conhecimento sobre o MPLA em relação a você que é do MPLA. Eu quero que você pense erradamente. Doutor Mando, o MPLA está, só para dizer, está coeso, está unido. Não está. O MPLA está unido e está coeso, ok? Vou lhe justificar. Tanto o MPLA não está unido e não está coeso. Há dois grupos aí. A ala lourencista e a ala eduardista. A liderança do presidente João Lourenço no MPLA é uma liderança que não quer cumprir com os estatutos do MPLA, que é o princípio das múltiplas candidaturas. Nós acompanhamos em 2021 Antônio Venâncio tentou concorrer à liderança do MPLA. Senhor jornalista, nem sequer lhe permitiram recolher assinaturas no escape. Antônio Venâncio, até hoje está aí. Não consegue concorrer dentro do MPLA. Higino Carneiro, não é, anunciou a sua intenção de concorrer a presidente do MPLA, nesta liderança do presidente Lourenço no MPLA. Resultado: vieram com a Necnara, vieram com os brinquedos do Cubango, vieram com a CIA. Agora, PGR em cima dele. O jovem Cônego tentou, não é verdade, anunciou a sua intenção de concorrer, foi expulso do MPLA. Portanto, o MPLA hoje é esse grupo, intolerantes, não democráticos, que concentram poder em uma só pessoa. Portanto, de forma resumida, das três lideranças que mais conhecidas, apesar de que existiu muitas lideranças, Agostinho Neto não foi o primeiro presidente do MPLA, não sei se vocês sabem, nem o segundo, nem o terceiro. Vão lá ler na nossa galeria, tem lá uma lista de nomes. Portanto, eu penso que a pior liderança do MPLA é do presidente João Lourenço. Muito obrigado. Já mesmo para terminar esse tempo, doutor Caebo, amanhã a festa do MPLA, nesse caso vão comemorar, o MPLA comemora. Enquanto politólogo, teremos a presença dos mais velhos do MPLA, no seu ponto de vista? Bom, eu queria antes responder a questão que formulou também os meus colegas, não é? Relativamente às três os avanços, a avaliação que faz Doutor Agostinho Neto, engenheiro José Eduardo dos Santos e agora o general João Lourenço. Só para que fique muito bem latente, quer as pessoas aceitem, as pessoas na oposição aceitem ou não, isso é um facto notório, é algo que ocorreu no país e ninguém pode amputar a história. Não é? Foi com a liderança de Agostinho Neto que o país alcançou a independência nacional, que nos libertamos do jugo colonial. Portanto, foi também com a liderança, e aqui vou tocar nos pontos altos, não é porque eu não gosto de ser pessimista, não gosto de aqui apontar os problemas, porque podíamos estar aqui a apontar os problemas que ocorreram na Jamba, não é? Mas isso não interessa para o debate. Sim, mas podíamos falar da impotência, mas é vida do Savimbi, mas não vamos falar disso. Já falaram. Portanto, deixa-me só terminar. Com a gestão de José Eduardo dos Santos, o país conseguiu alcançar a paz. E é também um grande facto que eu aqui devo sinalizar. Repara, caro escrivão,
que mesmo o Conselho das Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ter tipificado e colocado a UNITA numa resolução. Pergunta não foi da UNITA. Permita-me, colega, o problema é que você entende que só foi assim. Você é o único que tem discurso. Não, foi assim. Mande. Dos três líderes do partido. Você não é jornalista. Você não é jornalista. Não, viste bem. Sabe qual é o problema do Mande? Do Neto foi assim. Do Neto foi assim. Você foi assim. quer levar o debate, a periferia, não é periferia. Você é jornalista. Não, viu bem. Tá usando não, você fala. Tem um tipo de oportunidade aqui. Não. É um discurso infantil. Mande. O Neto dirigiu assim. Mande. Zé Du dirigiu assim. Mande. Mande, por favor. Tens que permitir. Doutor Larino Mande, vamos ouvir o doutor Caio, mas por que o Mande é intolerante? Não permite que... Por que ele entende que a verdade só está no Mande? Escrivão, há um norte-americano, grande politólogo, está a escrever muito sobre a morte da competência e o ataque ao conhecimento esclarecido. A competência hoje tem sido atacada pelo populismo contemporâneo. É que as pessoas, pelo facto de lerem alguma informação nas redes sociais, alguma notícia, ouviram algum boato no táxi ou numa rolote, sobre jornalismo, por exemplo, já acham-se tão competentes em jornalismo ao ponto de discutirem contigo. Esse ataque ao conhecimento esclarecido que a gente verifica no populismo contemporâneo. E eu peço ao meu irmão Mande que perceba uma coisa. O pior ataque ao conhecimento é a certeza de que estamos certo. Tá entendendo? Devemos idolatrar a dúvida. O que estamos aqui a fazer é trazer nossas variáveis, nossas hipóteses, e valem o que vale. O que deves fazer é manter-se calado. Não. Educadamente. Mas o debate tem regra. Você está desvirtualizando. Está falando da Jamba. Ninguém falou da Jamba. Eu disse, sabe o quê? Vou reiterar. Eu disse assim. A Jamba entra onde no meio? Deixa eu repetir. Doutor Larino Mande, vamos ouvir. Estamos acima do tempo sobre este tema. Eu disse o seguinte, reitero, só para... Eu sei que o colega está mesmo com amnésia profunda. Eu dizia, eu podia falar aqui da Jamba, podia falar aqui da impotência do Savimbi, mas a vida dele não nos interessa. Vamos falar do país. A governação do José Eduardo Santos, eu dizia, mesmo o Conselho das Nações Unidas, o José Eduardo Santos entrou até em conflito com organizações internacionais. O Conselho das Nações Unidas decretava a UNITA como um grupo terrorista. Mas ainda assim, está lá. Você não lê. O problema é que você depende das informações que estão falando da governação do José Eduardo Santos. Você depende das informações que recolhe no táxi, que recolhe na Eu tenho mais conteúdo sobre o MPLA do que tu. Mande. Você nem sabe quem foi o MPLA. Você não sabe onde foi o MPLA. Fala só. A liderança do MPLA fala só isso. Eu só quero concluir. Eu falava 30 segundos. Sim, eu falava primeiro de Augusto Neto, independência. Falei de Zé Eduardo Santos, que trouxe a paz e conseguiu contrariar o sistema internacional, mesmo a UNITA estando cooptada como um grupo terrorista. A UNITA disse, nem mais um tiro, todos nós ouvimos, para reconciliar e temos o país que temos hoje. A liderança do presidente João Lourenço é uma liderança praticamente de coragem, porque encontrou o país num período em que, e sabes que o nosso país não está imune aos choques internacionais, porque para perceber Angola é necessário perceber o mundo primeiro. Porque ninguém pode fazer uma análise coerente, ninguém pode gabar-se que vai fazer uma análise coerente sem perceber o que se passa no mundo afora. Há lutas ideológicas muito fortes, há mudanças de paradigmas, o eixo, o sistema unipolar que nós conhecíamos está a ser destruído por outras potências que também estão a emergir. Portanto, tudo isso provoca um choque internacional que pressiona o governo. Portanto, estamos aqui numa fase de luta, não é? Hoje conseguimos ver atos que era impensável há 10 anos atrás, vermos, por exemplo, um alto dirigente do partido assentar na cadeira dos réus, mas hoje estamos a ver porque é necessário coragem.